Aqui é Felipe Lynch, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, em alguns momentos extremamente raros, é claro, a gente já viu líderes de esquerda cometendo o chamado sincericídio, ou seja, quando eles admitem o que eles efetivamente são e tudo aquilo que eles representam. E é claro que quando tal sincericídio dos esquerdistas acontece, a gente precisa mostrar, não é mesmo? Como é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente resolveu afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tem destruído a destruição. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. E a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. E além dele, Dilma Rousseff também cometeu o mesmo sincericídio. E o grave é que foi eleito no Brasil um neofascista. O qui est grave, c'est que c'est un néofasciste qui a été élu au Brasil. Um neofascista que tem por objetivo de destruir a destruição da soberania do país. Destruir. E agora, mais uma vez, quem cometeu o tal sincericídio? Heloísa Helena. Sim, essa mesma que você está vendo aí na sua tela. Uma grande apoiadora do PT, de Dilma, de Lula, histórica aliada da esquerda, histórica aliada do PT. Vejam só, resolveu afirmar durante uma entrevista ao vivo lá no UOL de que, para ela, Lula é efetivamente culpado pelos crimes que ele foi acusado e condenado em primeira, segunda e terceira instância. Sim, é isso mesmo. Até a esquerda começa a reconhecer que Lula efetivamente roubou o povo brasileiro e tem sim culpa no cartório. Heloísa Helena, inclusive, deixou muito claro para os jornalistas, que obviamente não gostaram absolutamente nada disso, vocês vão ver a cara deles, dizendo que Lula, para ela, não é um inocente, diferentemente do que Lula tenta cantar por aí, né? Querem entender melhor? Então vem comigo aqui no vídeo a seguir, porque é maravilhoso a gente ver a própria esquerda considerando que Lula é um bandido. Considera o ex-presidente Lula inocente ou não? Como é que a senhora considera, por exemplo, a atuação de Sérgio Moro nesses casos? Queria te ouvir sobre isso. Vocês viram só, a pergunta da jornalista Fabiola Cidral do UOL foi muito clara. A senhora Heloísa Helena considera Lula inocente? Sim ou não? Com vocês, a resposta da esquerdista. Bom, eu já estou vendo a manchete, né? Heloísa diz que Lula é culpado. É um horror isso, né? Mas eu entendo como é que a mídia trabalha, né? Nossa, já deu aquela cacetada na imprensa, inclusive, hein? Caraca! Na verdade, eu entendo que todos os crimes contra a administração pública, eu não vou tratar dessa história de quando a gente diz que considera alguém inocente ou alguém culpado, quem não defende a pena de morte, né? Embora alguns de nós defendamos a prisão perpétua para determinados crimes, né? Ou pelo menos mecanismos que sejam estabelecidos para que as pessoas não voltem a cometer crimes tão abomináveis. Para mim, o fato de uma pessoa ser culpada não significa que ela tenha que ser ad infinito, ad eterno, impossibilitada de participar da vida em sociedade. Eu só não posso mentir para você dizendo que eu acho que ele é inocente. Vamos repetir isso daqui, ó. A pergunta foi clara da jornalista. Para você, Heloísa Helena, inclusive, se eu não me engano, já foi até filiada ao PSOL, histórica aliada do PT, inclusive do Lula, perguntou para Heloísa Helena, jornalista. Heloísa Helena, Lula para você é inocente, sim ou não? E a resposta tá aqui. Da vida em sociedade. Eu só não posso mentir para você dizendo que eu acho que ele é inocente. Né? A mesma coisa também quando as instâncias jurídicas decretaram que o Collor era inocente, eu continuei dizendo que achava que ele não era. Então, isso não significa proteger o Sérgio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos em várias operações, porque ele teve uma postura inaceitável, deplorável, que é justamente a postura de
tratar disso politicamente. Eu não estou a dizer que aquilo que os juízes, né, os políticos, eles estão no altar dos ungidos e, portanto, entre eles não há nenhuma permeabilidade da vida real. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas é totalmente diferente de você viabilizar uma conduta jurídica almejando a participação de um governo ou a participação em uma estrutura superior do Supremo Tribunal. Então, fazer isso por si só desqualifica um trabalho feito. A forma como foi tocado esse trabalho. Agora, se eu dissesse para você que acho que não é uma questão de achismo qualquer, eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula, né, embora alguns digam que ele não tem a formação superior, mas são poucas figuras nacionais que têm a inteligência, a intuição, como o ex-presidente tem, então seria impossível que, se fossem viabilizados tantos crimes contra a administração pública no governo dele, sem estar ele a capitanear o processo. Ou seja, traduzindo, Heloísa Helena, até o momento, criticou a tentativa de muitos, inclusive do próprio Lula, em politizar as condenações dele para capitanear votos e, ao mesmo tempo, acabou de falar que não concorda com o discurso de que Lula é inocente. Então, se fosse, né, para responder do ponto de vista simplório, se é inocente ou culpado, eu não tenho dúvida que é culpado. Nossa, olha, hoje não é um dia muito bom para a esquerda brasileira. Ver uma mulher militante de esquerda afirmar em alto e bom som, ao vivo, porque aí não dá para fazer cortes, né? Não dá para ficar editando, né? Uma entrevista ao vivo não tem erro, é ali, pau na cara. Falar que Lula roubou o povo brasileiro, que Lula é bandido, que ele foi condenado e as decisões judiciais têm que ser respeitadas e ponto. E que Lula, para ela, não é inocente. E tá correta. Eu não posso dizer que quando uma pessoa é identificada como culpada, ela tem que ficar ad infinito, ad eterno, sem ter seus direitos políticos, direitos civis, para continuar intervindo na democracia brasileira, caso alguns queiram ainda se candidatar. Nesse ponto que a senhora falou, a gente entrevistou aqui na terça-feira o Rui Falcão, que era presidente do PT, né, uma das lideranças, deputado federal, e ele reconheceu que houve casos de corrupção dentro do governo do PT, mas ele disse que o Lula não sabia, realmente. Que o Lula não sabia, essa é boa. Ai, caramba. Ele disse que o Lula não sabia, que é o contrário isso do que a senhora está falando. A senhora fala que pela inteligência de Lula, pela inteligência dele e pela forma como ele conduzia, né, que ele é o mandante, é impossível ele não saber que esses casos de corrupção estavam acontecendo. Exatamente, é isso mesmo. Como a jornalista, obviamente, né, não gostou da resposta, tentou contornar e falar, poxa vida, mas será que é exatamente isso que você, Luiz Helena, está dizendo? E ela reforça, sim, é isso mesmo que eu estou falando. Lula não é inocente, é culpado, precisa responder pelos seus crimes. Teve uma condenação, aliás, várias, né, em primeira, segunda, terceira instância, e ponto. Teve escândalo de corrupção lá, ele tem que pagar por isso, e acabou. Gente, até a esquerda tá afirmando aquilo que a gente vem falando há muito tempo, há muitos anos, e a justiça comprovou. Mas não, existe ainda militante do PT, militante de partido, tem jornalista, se é que pode ser considerado jornalista, que vive pedindo mantra, não, que Lula foi considerado inocente. Não, Lula está respondendo ainda. Apenas foi modificada o foro da competência, ou seja, o local aonde Lula está sendo julgado. Só saiu do estado do Paraná de Curitiba para o Distrito Federal e seus territórios. Nada além disso, nada muda em relação às condenações, o histórico corrupto desse sujeito. Pessoal, se você gostou de ver a esquerda em pane ao ver a própria esquerda admitindo que Lula é um bandido, que ele não tem nada de inocente, já sabe. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Meu nome é Felipe Lintz, falou daqui do estado de São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade ou até o próximo sincericídio da esquerda. Tchau, tchau.